Olá amigos, tudo bem com vocês? Continuando essa série de vídeos falando sobre a experiência fora do corpo, né? Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre essa tranquilidade, né, que devemos ter na nossa mente mental, né, esse equilíbrio mental, né, para poder aumentar assim o nosso padrão de vibração e assim, né, melhorando um pouco esse, esse nosso estado mental, quem sabe seja mais fácil sairmos do corpo, né, fazer essa experiência fora do corpo. Então, geralmente as pessoas ficam tão presas ao mundo através da vibração mental, né? Com os desejos, as posses das coisas desse mundo que não conseguem acelerar a sua vibração. Por estar preso, estar limitado às coisas desse mundo. E eu digo para vocês que esse mundo é um mundo muito pesado, né? Nós estamos aqui num lugar onde é muito pesado essas vibrações, lentas, né? E com isso dificulta muito esse nosso crescimento, né? O simples fato de você viver nessa correria desse mundo, você sai aí de carro ou a pé pela cidade, você vê a correria das pessoas, esse estado mental grosseiro, né? Onde o eu impera, onde o tirar vantagem do outro também impera, né? Você quer estar sempre na frente, né? Isso é uma prisão, viu? Como se fosse jogar uma âncora, né? E que não deixa você progredir, né? E temos que tomar cuidado para não ficar preso com eles, né? Porque é como se o estado mental deles levasse, né, a cada um de nós a essa estagnação também, né? Então, que não devemos entrar no ciclo das pessoas, né? Vamos dizer assim, quando uma pessoa te agride de alguma forma no trânsito ou em outro momento, né, qualquer, né, você não deve entrar no nível dele. Olha que interessante, né? Porque quando nós nos rebaixamos ao nível dele e buscamos dar uma resposta, né, você desceu. Você talvez esteja numa posição mais alta, buscando um estado superior, mas na verdade você acaba voltando a um nível inferior que todo mundo está, né? É como se tivesse um borrão mental, né? Um grande borrão aqui, vamos dizer assim, uma nuvem negra, né? Que nos toma conta de nós, né? Vamos dizer assim, né? E nós precisamos dissipar essa luz negra, essa nuvem negra que está do nosso lado, né? E encontrar a luz verdadeira, né? Então nós temos que ser luz, temos que buscar iluminar, né, a nós e as pessoas que estão à nossa volta, né? Continuando com essa clareza, né, vamos dizer assim, né, de pensamentos, não deixar de forma alguma, né, o medo, o rancor, né, a raiva, o ódio, a inveja e tantas outras coisas ruins, né, a tomar conta de nós, né, mas sim viver com um estado bom, mental superior, né, não deixando regredir, né, nunca, né? Então é esse estar atento que temos que, né, aprimorar, né, a nossa vida, né? Então quando você busca, então vamos dizer assim, uma clarividência, né, buscar perceber, né, entrar em uma telepatia, né, com alguém, buscar essa conversa mental, né, ou prever alguma coisa que está para acontecer, né? Enfim, tem tantas coisas que a mente pode alcançar, né? Mas nunca vamos alcançar esses estados mentais alterados se a nossa mente está presa, né? Está circulando em cima de coisas do mundo. Não pode, aí não tem como, né?
Então a nossa vibração tem que ser superior e temos que estar nessa mar de tranquilidade mental, vamos dizer, vamos colocar essa palavra, né? Essa tranquilidade, né? É como se tivesse um mar, né? Vamos colocar uma lagoa, fica mais fácil, né? Uma represa, né? Onde a água estivesse bem parada, sem vento, não tivesse ondas, né? E você conseguisse se aproximar e ver, né, o seu reflexo nessa água, né? Tá bom, você está observando, você está conseguindo ver você ali nessa água. Mas se você mexe com a água, né, joga uma pedra, por exemplo, né, ou bate um vento que fica com ondas, né, a sua imagem, o seu reflexo que você está vendo nessa água, né, fica difícil de você observar, ver, né, porque você perturbou aquela tranquilidade que lá estava dessa água, né? Então a nossa mente funciona da mesma forma. Se você está tranquilo, né, sereno, não tendo pensamentos negativos, quando você afasta tudo da sua mente, como já falei em outros vídeos, né, buscar afastar tudo da sua mente, né, você entra nesse estado como se fosse essa água parada, né, sem vento, sem cair nada nela, né, sem ondas, né. Ela fica parada e daí você consegue ver o reflexo. Da mesma forma funciona a nossa mente. Quando você consegue chegar nesse estado mental, né, onde nada entra, nada te perturba, né, estado de tranquilidade, né, onde você tira tudo da sua mente, você consegue ver o reflexo na água e na mente você consegue ter uma clarividência, consegue ver coisas no futuro, no passado, né? Então há uma abertura, né? Porque você consegue ver com, ouvir com clareza, né? Interessante isso. Então nós temos que aprimorar esse estado mental, né? E não é no barulho, não é nas coisas do mundo, né? Que o mundo preza tantas coisas ruins, né? Veja hoje os jovens, enfim, todo mundo olhando para os seus celulares, né, escutando uma música, gostando do barulho e não querendo ficar parado sozinho, que não consegue, né, ficar na quietude. É uma estagnação do nosso ser, da nossa espiritualidade, né, é o andar para trás e é terrível, né, o que está acontecendo hoje com a humanidade, né? Parou, é o estagnar, né? E quando a água fica parada, ela apodrece, né? Esse parar, né? Não podemos parar, né? Temos que continuar, né? E através da mente, né? Através dessa meditação que conseguimos chegar nesse estado, né? Que era muito, muito lindo, né? Eu conheço várias pessoas, no momento aqui eu estou conseguindo lembrar de 3 pessoas, não vou dizer o nome, é claro, né? São pessoas distintas, né? Talvez elas não se conheçam, mas eu as conheço e elas vieram, né? Essas pessoas vieram até a mim contar, né? Pedir ajuda de uma certa forma, né? Porque elas estavam tendo percepção de algo, né? Que estava para acontecer, né? Premonição, né? E isso estava abalando muito a vida delas, né? Ela ficava com medo desse dom que ela tem, né? Então alguma coisa que ia acontecer de mal, talvez algum ente querido, né, na família ou pessoas conhecidas, né? Ela vinha a saber, né, com antecedência. E isso trazia um trauma para ela, né? Porque ela não conseguia controlar, entender, né? E tirava a harmonia dela, né? Então é um dom que a pessoa tem, mas ela não quer ter, vamos dizer assim, ela não quer administrar. Até pede, né, a Deus que tire dela esse dom, né? Então, nas 3 pessoas que vieram a mim, as 3 não querem ter esse dom.
Olha que interessante. Deus dá para nós, né, certas facilidades, e nessas facilidades, né, você tem que aprimorar para poder servir, né, e não fugir daquilo que é te colocado, te dado, né. Como diz Jesus, é o colocar, né, uma lâmpada acesa dentro de uma gaveta, né, é esconder os dons, né. Não devemos entender, procurar entender, né, o que está acontecendo conosco e colocar em prática, né, cada vez mais, aprimorar esses dons, né, para poder servir ao outro, à humanidade, né. E no fim, o que aconteceu com esses três que me procuraram foi justamente isso, né, guardou o dom por medo, né, medo de se expor, medo de tirar a sua vida, né? Mudança de vida, né? Trazer uma mudança de vida, né? Ao qual ela não está preparada, né? E enterrou os dons, né? Então, as três pessoas fizeram isso. As três pessoas que me procuraram foram duas mulheres e um homem, né? Todos os meus amigos, eu conheço ele há muito tempo aqui em Sumaré, e as três pessoas fizeram isso. Não quer desenvolver esse dom. É um medo, né? Então, como é que fica? Alguns procuram, né, os dons, e outros não querem, têm, né, talvez esses dons, né, e não querem aprimorar, guardam, né, por medo, né? É difícil, né? É difícil nós entendermos o que passa na cabeça de cada pessoa, né? Mas o que eu venho colocar aqui nesses vídeos, né, é que devemos aproveitar, né, essa capacidade que Deus dá para cada um de nós, né, para poder ajudar, né, colocar em prática, né. Imagine Jesus, né, ele tinha com certeza todos esses dons, né, e ele usava esses dons para o bem, né, do próximo. Talvez as pessoas não queiram mudar de vida, né, de comportamento, né, queiram viver como todo mundo quer viver e acabam não aceitando esses dons porque vão ter uma vida diferente dos outros, né. É triste, né, mas é uma realidade, né? Então, uma dessas pessoas que me chamou para conversar, ela falou que ela conseguia ver, né, fatos que estavam acontecendo na família, né, e que ia acontecer, alguém ia se machucar, alguém ia perder o emprego, né, e uma doença. Então ela conseguia entender isso antes, né, e sofria com aquilo, né, antes de acontecer, porque ela sabia que ia acontecer e tinha medo de contar aquilo para os outros, né, imaginando que os outros iam chamar ela de louca, maluca, né? Tá aí, né? Uma outra ainda tinha dons até mais apurados do que esse, né, e conseguindo até ouvir vozes que vinham ao encontro dela, falando para fazer isso, para fazer aquilo, né? Sobre tal coisa que estava acontecendo ou ia acontecer, e ela simplesmente tampava os ouvidos, não queria ouvir, né? Não queria esse contato dessas pessoas que vinham ao seu encontro, né? Talvez seres espirituais, talvez o próprio anjo da guarda, né? Não sei que nome você quer dar para eles, né? Mentores, né, que estão aqui para ajudar, né, e você não quer ouvir, né. E o outro foi um amigo também que me procurou, também falando sobre a mesma coisa, né, esse estado de entender antes que aconteça, né, ter essa ideia de alguma coisa que vai acontecer, né, antes que ela aconteça, né. Também é uma pessoa que sofreu muito com isso,
E hoje, tanto a pedir que não aconteça, parece que parou, né, de acontecer com ela, né? É um fugir, né, de uma missão que Deus coloca para nós, né? Então, esse estado mental de vibração é, é o parar, né, para poder entrar nesse mundo, né, espiritual, esse entendimento das coisas que Deus coloca, né, para nós é muito importante, né? Então é o parar, meditar e buscar entender e colocar em prática, né, aquilo que Deus trouxe para nós, né? Eu já tive isso de outras formas, né? Não foi através dessa que vinha conhecer algo que estava para acontecer, né? Mas uma experiência muito forte que eu tive. Eu trabalhei com reparos de televisão, né? Concerto de TV, rádio, né? Na parte eletrônica por mais de 30 anos na minha vida, né? Eu lembro que no começo, foi na década de 80, comecinho da década de 80, né? Precisamente acho que foi em 80 mesmo, se não me engano. Eu estava nos primeiros anos da faculdade, eu estava fazendo matemática em Campinas, na PUC, né? E tinha já aberto a oficina naquele ano, em 80, e apareceu uma TV para arrumar, uma TV colorida, a qual eu não conseguia achar, né, a solução para o problema, né? É um defeito muito estranho, né, fora do normal, do padrão, né, que dava, né? Onde as cores ficavam embaralhadas, né, a imagem ficava horrível, borrada, e eu não conseguia encontrar, né, a solução. E fiquei mais de uma semana naquela televisão, né, o cliente ali buscando, né, claro, querendo o aparelho, né, para assistir as programações, enfim, né, naquela época diferente de hoje, não tinha internet, não tinha nada, né, então o divertimento das pessoas era só TV aberta, né, tinha por antena, né, não tinha esses canais aí que temos hoje aí, né, por cabo, nada disso. Então só tinha aquilo, né, para se divertir, né. Então estava com pressa, né, estava me pressionando para arrumar e eu não conseguindo achar, né, a solução do problema. Então mais de uma semana. E também aí veio junto, né, os problemas da faculdade, que tinha que estudar, provas, isso, aquilo, e o defeito da televisão, tudo isso na minha mente, né, estava causando para mim um transtorno muito grande, né. Daí eu fiquei até, lembro que aquele dia eu fiquei até tarde da noite, né, 11 horas, não lembro o tempo que eu fiquei, né, fiquei bem até tarde da noite, trabalhando naquela TV, né, buscando achar o defeito e não conseguia, né, e fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, eu ia cedo para a faculdade, pegava o ônibus, né, eu acordei com um número na cabeça, C300 e, lembro mais, 326, coisa assim. Esse número na minha mente, C326, falei, poxa vida, isso é um capacitor, né? C é um capacitor, né, nos esquemas de televisão, né? Aí eu não pensei duas vezes, eu fui lá na oficina, abri a oficina, olha, não tinha nem tomado café ainda, estava indo me preparar para sair, para ir para pegar o ônibus, né? Isso é bem cedo, né? Antes das 6 horas. Eu fui na oficina, olhei naquele esquema da TV, o C326, peguei um outro novo na caixinha, né, na reserva que eu tinha ali, e fui lá na TV, esquentei ferro de solda, tirei o capacitor C326, nem testei nada, não cheguei nem a fazer isso, tirei ele fora, coloquei o outro capacitor, né, eu lembro que era um capacitor cerâmico,
coloquei o outro, soldei no lugar e liguei a TV. Resultado perfeito. Arrumei o aparelho, né? Aquele capacitor que estava dando problema. E solução resolvido, né, o problema através à noite, né? Talvez um sonho, talvez alguém que me ajudou, um anjo da guarda, sei lá quem foi, né? Mas o resultado estava ali e eu não conseguia. E acordei com esse número na cabeça, fui lá, troquei o componente e a TV ficou em ordem. Fui para a faculdade, feliz, alegre por ter resolvido aquele problema, um peso a menos na cabeça. E à tarde, quando eu voltei, estudava de manhã, voltei para a oficina, falei, vou ver, testar de novo, né? Tirei o capacitor, coloquei o capacitor velho, né? E o defeito voltou, né? Eu ia ter certeza de que era isso, né? Tirei ele novamente, coloquei o capacitor novo e a TV ficou perfeita. Então o defeito era realmente o capacitor, né? C326, né? E alguém me ajudou, né, a resolver esse problema. Então quando nós estamos, né, com a mente aberta, né, quando nós estamos aí buscando algo, né, e quando fazemos isso com bastante interesse, vamos dizer assim, né, nós conseguimos, né? Então eu coloquei para vocês o capacitor, mas isso pode ser qualquer coisa na vida, né? Você, por exemplo, falar assim, eu quero fazer essa experiência de sair do corpo, né? Eu quero fazer essa experiência de ver coisas que vai acontecer, né? Enfim. Ou aquela também que é feita através do toque, né, com os dedos, né, sobre uma pedra, né, por exemplo, né? Você coloca aquela pedra nas mãos e fica imaginando, né, de onde que veio essa pedra, né, qual é a consistência dela, né, e tudo isso vai vindo na sua mente, né? Ela pertencia a tal montanha, a tal lugar que ela veio, né? Você consegue entender, né, de onde ela veio, onde ela estava, né? E isso você faz com qualquer objeto, né? Lembro uma vez de uma pessoa que ela tinha esse dom de tocar um carro e ela conseguia saber se esse carro já foi batido, se já sofreu um acidente, né? Enfim, né? Ela conseguia ter essa ideia, né, da vida, vamos dizer assim, entre aspas, desse carro, né, com outros donos, né? Então essa pessoa era procurada, meu amigo, por favor, eu vou comprar um carro e eu queria saber se ele já bateu, né, se tem ferrugem, né, coisa do tipo, né? Você poderia me ajudar, né? Daí a pessoa ia até lá, tocava no carro e conseguia identificar só no tocar, né? Ela sabia se ele sofreu acidente, uma batida, enfim, se tudo que aconteceu com aquele carro, né? Daí a pessoa comprava com mais tranquilidade ou deixava de comprar, né? E aquela pessoa se cansou disso, né? Eu lembro que ela se cansou disso, porque as pessoas iam procurar ela sempre para tal coisa, né? Acabou se cansando e depois não ia oferecer esse serviço para ninguém, né? Ter cansado de tanta pessoa que tinha ido procurar ela. Então tá aí, né? Tem um dom, mas às vezes não sabe usar ou não quer usar esse dom, né? Então são muitas coisas diferentes que podem acontecer e que nós temos que buscar estar preparados, né, para essas coisas, né? E então aí, meus irmãos, meus amigos, né, esse pequeno vídeo que eu queria colocar para vocês hoje, né? E volto a colocar, né, a tranquilidade, afastar da mente pensamentos negativos, de ódio, de inveja, de rancor, de ciúme, né? Tudo isso vai atrapalhando, né, essa nossa tranquilidade. E volto a dizer também, não se deixar levar pelos outros, né? Às vezes as pessoas estão próximas de nós com esses pensamentos negativos, né, e vai interferindo em nós, né? Então nós temos que colocar sobre nós uma barreira protetora, né? Barreira de luz, né? E isso só fazemos quando nós estamos bem, né?
estáveis, né? Tranquilos, né? E você consegue manter na sua volta essa barreira e permanecer nessa tranquilidade, né? É bonito que essa barreira pode ser expandida, né? Então vamos supor que nós temos em volta de nós como se fosse um casulo de luz, e conforme você vai se aprimorando no seu estado mental, você vai aumentando, né, esse casulo de luz, né? Talvez abraçando as pessoas que estão à sua volta, né? Então a sua casa, as pessoas que ali residem na sua casa. Então você vai expandindo essa luz, né? Esse casulo, ao ponto de abraçar todos aqueles que moram, né, naquela mesma casa, ou pode expandir até mais, né, para outros lugares, né? Nessa proteção mental, né, você consegue livrar, né, suas pessoas, né, sua família, de vibrações negativas, né? Mas daí você tem que estar muito bem, tem que se aprimorar bastante, né, para que essa proteção, né, não se vá, e você fica aí à mercê das coisas que acontecem no mundo, né? Principalmente quando você vai sair de casa no trânsito, você vai, por exemplo, no supermercado, vai em uma loja, na rua, né? Na rua é um lugar muito perigoso, né? Onde estão ali tantas pessoas pensando de uma forma negativa, como também estão aqueles seres que eu já falei para vocês, andando pelas ruas, buscando aqueles que pensam de forma que eles gostam, né? Buscando os prazeres, buscando as coisas do mundo, buscando esse nervosismo, né? A raiva, eles adoram isso e se aproximam deles, né? Buscando incentivar ainda mais para que entrem nesse caminho que eles querem, né? Mas o caminho que Deus quer, que o nosso Pai quer, que Jesus quer, é um caminho diferente, o caminho do amor, né? Você não pagar com a mesma moeda, né? Retribuir o mal com o amor, né? Essa é a vontade do Pai, né? Não entrar na mesma frequência, essa é o sentido, né? Então, retribuindo o mal com o amor, né, você está numa frequência maior e busca transmitir para essa pessoa que busca o mal para você, né? Você busca o bem para ela, né? É um sentido contrário, né? É interessante isso. Então, quando nós pedimos algo a Deus, né, voltando a colocar a clara evidência, saída do corpo e tudo mais, né? Se você pede algo, busque dar algo primeiro, né? Entendeu? Não é uma troca, mas é um estado de desprender-se, né? Um estado de esvaziar-se, né? Vamos supor, vamos colocar, né, de uma forma mais fácil de entender, né? Vamos supor que você peça dinheiro, né? Todo mundo pede, né? Você pede dinheiro, pede que você tenha certos valores, né? Dê antes, né? Vamos supor que você peça 100 reais, você tem que dar 10%, vamos supor, né? 10%, o dízimo desses 100, né? Dê antes de receber, entendeu? Antes daquilo que você desejou para receber, mesmo sem ter, dê antes para alguém uma parte disso, né? Entendeu? Espero que tenha entendido, né? Isso acontece em tudo, né? Então, tudo aquilo que você pede, dê antes, tá certo? Mesmo que não seja o valor, né, que você deseja, né? Mas dê parte desse valor para os outros, né? Daí você vai ter muito mais daquilo que você deu. Espero que tenha entendido. Esse é o sentido, né? Então, vamos parar por aí, acho que eu falei bastante hoje, né? A experiência fora do corpo, de forma alguma você vai fazer a experiência fora do corpo se você não conseguir essa calma, né? Esse estado mental, né, desligado das coisas do mundo, né? Você vai dormir pensando nas coisas do mundo,
você não se desprende, né? Você não consegue, você tem que estar tranquilo, né? Mentalmente tranquilo para poder, né, fazer essas experiências. E nunca imagine fazer experiência de clarividência, enfim, de qualquer coisa, né? Telepatia ou sair do corpo para se aproveitar disso, ter benefício. Nunca vai conseguir, tá? Nunca vai conseguir, ainda mais se for para fazer o mal para alguém. Nunca, 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 não. Impossível, né? Se as pessoas por aí dizem que estão fazendo isso para fazer o mal, não acredite que não é. É a invenção da cabeça das pessoas, tá certo? É impossível. No lado espiritual não funciona do jeito que funciona aqui as coisas, tá bom? Lá é Deus que governa, Deus que impera, é um outro reino, não é esse reino de cá, né? Onde nós fazemos o que queremos aqui nesse mundo. Aqui nós fazemos isso, o que queremos, né? O livre-arbítrio, né? Mas no momento que nós saímos desse mundo, não funciona dessa forma. Você tem que fazer o bem, buscar fazer o bem. Se você não quer fazer o bem, você simplesmente não sai daqui, tá certo? Você está aqui, está preso aqui nesse mundo. E você continuará preso enquanto você não buscar a fazer o bem, né? O altruísmo, sair de si e ao encontro do outro, tá certo? Prolonguei um pouquinho, desculpa, mas tá aí, né? Para vocês poderem entender. Então, se você está gostando desse canal, né, dessas ideias, então busque se inscrever no canal, né? Isso é muito importante para o canal. Deixa o seu like, né, gostei, né? Uma vez que está assistindo o vídeo, né, gostou, vai lá, não custa colocar o gostei, porque esse gostei que você colocou lá, esse positivo, né, vai mostrar para o YouTube que alguém está gostando. Daí ele passa esse vídeo, né, de uma forma automática, eles vão passando esse vídeo para outras pessoas, né, para que possam assistir também. Então, quanto mais gostei, né, supor que 100 pessoas viu o vídeo e 100 pessoas colocou lá gostei, né, então esse vídeo vai ser lançado, né, mostrado para outras pessoas, né, para que elas possam ver também, tá bem? E compartilhe com alguém que você conhece, tá certo? Tá aí, ajude o canal a crescer, né, que minha única intenção é poder ajudar, né, as pessoas a ser melhor, ser feliz. É esse o único objetivo, tá bom? Então fique com Deus, até outro dia, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.